que será que eu estou feliz? Como eu falei a semana passada, eu sou da minha amada é minha. Chegou parafraseando a Bíblia, né? Graças a Deus. O Senhor trouxe em paz minha família, minha esposa, minha filhinha querida também. Hoje a Bibi está lá com a vovó. Graças a Deus estamos a família reunida aqui no Japão novamente, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no texto de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Tem até uma Bíblia nova essa semana, olha só. Do jeito que eu gosto do tamanho da letra, do tamanho da Bíblia. Estou abençoado essa semana. Glória a Deus. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, bem, até o versículo 21. Hoje gostaria de conversar com os irmãos sobre vencendo a oposição inimiga. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão,
e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Amém. A terra estava diante do povo. Eles saíram do Egito, eles viram grandes milagres de Deus durante todo esse período no deserto. Foi ali que o Senhor os alimentou com o maná. O Senhor abriu o mar vermelho para que eles passassem, e o mar vermelho se fechou sobre os egípcios quando eles estavam tentando atravessar. Durante os 40 anos no deserto, não havia necessidade de estar em todo esse tempo, mas por causa da incredulidade, da desobediência, aquela geração que saiu do Egito, pereceu, morreu no deserto, só sobrou Josué e Caleb. E agora os filhos daqueles que saíram do Egito, eles estavam entrando na terra prometida, de acordo com a promessa que Deus havia dado a Abraão desde o início da sua aliança. Nós observamos que este era um momento muito especial na história do povo israelita. A terra prometida, tão esperada, tão decantada e também tão poetizada, ela estava diante dos olhos daqueles homens. E eles simplesmente necessitavam entrar e tomar posse daquilo que Deus lhes havia prometido. Era uma região agradável, com mananciais de água, ao lado do mar Mediterrâneo. E era uma via de acesso às principais nações daquela época. Eles tinham também sobre eles a promessa de Deus. Eles tinham um exército numeroso. E estavam todos motivados. Eles não queriam mais viver no deserto. Eles queriam tomar posse da terra prometida. Eles queriam ser agraciados com grandes benefícios que Deus de antemão dissera que havia de lhes dar. O Senhor havia feito milagres que encheram o coração de todos de fé e de confiança. Aleluia. Haviam confirmado também a aliança com o Senhor, nos 2 capítulos anteriores, lá em Gilgal, onde todos se circuncidaram e disseram: o Senhor é o nosso Deus, e nós nos consagramos a Ele. Contudo, o próximo passo que os esperava era a superação de uma oposição inimiga. A saga humana na terra, ela é marcada pela capacidade de superação. Nas Olimpíadas, para os atletas quebrarem os recordes, eles precisam treinar durante anos a fio e por vezes para simplesmente diminuir centésimos em suas marcas. Exige muita disciplina e exige um treinamento duro, intenso, doloroso, diferenciado. E para colocar uma nave espacial também em órbita, é necessário que nós venhamos a romper com a força gravitacional. Para nós colhermos frutos agrícolas, precisamos preparar a semente, arar a terra, plantar, regar e nos fatigarmos debaixo do sol, chuva, do frio, do calor, para depois de alguns meses, aí então no dia certo, nós colhermos o fruto em sua melhor condição. Em todos os aspectos da vida, o povo de Deus tem promessa de prosperidade, mas certamente nós enfrentaremos oposições, enfrentaremos dificuldades e ninguém consegue fazer nada com facilidade. Tudo na vida é difícil, irmãos. Tudo na vida é difícil. Se vem alguma coisa de mão beijada para você, desconfia. É aquele provérbio lá do Brasil: esmola grande, pobre desconfia. Porque tudo na vida é difícil. Em todos os aspectos da vida, o povo de Deus tem promessa de prosperidade, mas certamente nós vamos enfrentar essas dificuldades, essas oposições, para nós conquistarmos as promessas de Deus. Nós enfrentamos barreiras naturais, nós enfrentamos as nossas próprias limitações, muitas vezes com o sofrimento. Nós enfrentamos palavras de descorajamento: você não vai conseguir, você não é apto, você não tem recursos, você não pode, não é para você, não é do seu nível. Nós enfrentamos o diabo e os seus demônios. O povo de Israel também iria iniciar a sua conquista e deveria vencer, em primeiro lugar, a oposição inimiga para tomar posse de toda a terra que o Senhor havia prometido a eles. Nesse contexto, nós podemos extrair excelentes lições para os desafios pessoais que sempre haveremos de enfrentar no transcorrer da nossa vida. Porque em Deus, irmãos, nós saltamos muralhas. Se as muralhas estiverem altas, Ele faz dessas muralhas descerem ao pé do chão para que você tenha condições de atravessá-las. Versículo 1.
Vamos dar uma olhada novamente nesse texto. Capítulo 6, versículo 1. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. A cidade estava rigorosamente trancada, fechada, protegida. E de acordo com Raabe, lá no texto de Josué, capítulo 2, versículos de 9 a 10, os habitantes de Jericó, eles estavam acompanhando atentamente todo o perfil e toda a história do povo de Israel. Desde o momento em que eles saíram do Egito, até o momento em que eles atravessaram o Jordão e que eles acamparam em fronte à sua cidade. Ouviram acerca de todos os milagres que Deus realizara no deserto, a vitória sobre os amorreus, a travessia milagrosa, miraculosa do Rio Jordão, em terra seca, e por fim, eles estavam batendo na porta daquela cidade. Aquele povo da promessa, aquele povo de conquistas, aquele povo que Deus andava com eles, estava diante dos seus olhos. Eles estavam com medo dessa situação. Mais do que nunca, eles fecharam os cadeados dos portões e arregimentaram os seus exércitos. Eles estavam em vantagem, pois qualquer um que tentasse invadir aquela cidade iria se deparar com aquela muralha enorme. E é como as muralhas lá da cidade de Troia, de acordo com a lenda grega, né? Nós observamos que todo aquele que tentasse entrar em Jericó, ele iria se deparar com um exército no topo daquela muralha e que iria soltar as suas armas contra eles lá embaixo e eles não teriam chances. As chances de superar uma muralha daquele tamanho eram mínimas e eles estavam em vantagem. Pela perspectiva humana e racional, os habitantes de Jericó estavam com larga vantagem sobre os exércitos de Israel. De igual modo, quando nós observamos um alvo a ser alcançado de longe, nós atravessamos o Jordão e parece que as condições estão favoráveis. Mas quando nós vamos nos aproximando do alvo, quando nós vamos nos aproximando do tempo da luta, nós começamos a perceber que não é tão fácil assim. Começamos a perceber que é difícil. Às vezes nós pensamos, é mais fácil para o vizinho, é mais fácil lá para outra família, é mais fácil lá no Brasil, é mais fácil lá na outra igreja, é mais fácil para os outros. Para mim é sempre difícil, irmão, é difícil para todo mundo. Quando nós nos aproximamos do alvo a ser alcançado, nós começamos a tremer das bases e nós vemos, não é tão simples assim. Aqueles que se preparam para a guerra, eles passam por um rigoroso treinamento durante vários meses, e se eles erram, eles são simplesmente atingidos com balas de borracha. Mas quando eles vão para a guerra, e aqueles que desembarcaram, por exemplo, lá nas praias da Normandia, no dia D, eles estavam treinando durante cerca de 8, 9 meses. Só que no dia que eles aportaram, naquela praia da Normandia, principalmente os esquadrões de frente, eles perceberam que eles estavam em uma situação muito difícil. Era bala para todo lado, eram pessoas mutiladas para todo lado por causa daquele bombardeio, por causa das armas dos alemães. Não é tão fácil assim. Quando nós olhamos para esse texto de Josué, parece que eles simplesmente viram a muralha cair e eles entraram e mataram todo mundo e ponto final, que bênção! Mas foi muito difícil, eles estavam tremendo de um lado e do outro. Os israelitas estavam também temerosos, eles estavam confiantes, mas eles estavam diante de um grande desafio. Todos nós, irmãos, passamos por isso também. Este medo, ele é normal diante das grandes oposições que nós enfrentamos para tomar posse das promessas de Deus. Não é fácil, irmãos, sermos crentes fora da comunidade cristã. Não é fácil evangelizar e cumprir o chamado de Jesus. Não é fácil você se casar. Antes de casar é tudo bonito, né? São só flores. Depois que você casa, você entra no casamento, bom, continua sendo flores para mim, não sei para você. Mas é difícil, irmãos. Tem dificuldades, não, a gente briga de vez em quando também, não é perfeição só. Tá? Então, no casamento, quando a gente olha de fora, é tudo muito lindo. Quando está namorando, é tudo muito lindo. Depois que você põe uma aliança no dedo, aí você vê, poxa, eu não conheci esse lado sombrio da lua. Eu não conhecia, né? Porque para nós parece que é tudo muito colorido, mas na verdade existe a dificuldade
do dia a dia, nada é fácil, não é simples se casar, não é fácil cuidar de uma família. Vou me casar, papai cuida, a gente dá um jeito, a gente vive de amor. Não vive de amor não, irmão. A gente vive com um salário na conta do banco e o outro tem que trabalhar. É difícil trabalhar, né, irmão Rodrigo? Trabalhar não é fácil, né? Ô, irmão, não é fácil não. Não é fácil você pôr o pão na mesa, não é fácil mandar os filhos para a escola, não é fácil manter a esposa arrumada, os filhos arrumados, e você vai ver se sobra alguma coisa para você. Não é fácil viver, não é fácil. Mas às vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir, mas nós conseguiremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Inicia-se então o nosso pensamento. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa vitória neste momento? Mas quando nós olhamos para aquela cidade rigorosamente fechada, será que nós vamos conseguir avançar? Será que nós vamos conseguir dar conta do recado? Será que nós vamos conseguir resolver tamanhos problemas? Será que nós vamos conseguir avançar? Irmãos, a cidade pode estar fechada, mas Deus pode te fazer forte no dia da batalha, e Ele pode fazer milagres para que você consiga vencer e ultrapassar essas impossibilidades, porque o nosso Deus nos chamou para isso mesmo. Aleluia. Quando você começar a observar as impossibilidades, segundo ponto dessa mensagem, você vai descobrir que Deus tem um plano para você. Capítulo 6, versículos 3 a 7. Nós observamos aqui que eles chegaram e se depararam com aquela grande muralha. Deus falou para Josué: eu te dei esta cidade. Tudo bem, Senhor, mas como que nós vamos tomar posse dela? Existe uma muralha enorme. Como nós vamos entrar nesta cidade? Eles não sabiam o que fazer. E Deus falou para eles: eu tenho um plano para vocês, Josué. Eu tenho um plano para vocês. Aí o Senhor falou e revelou para ele qual é o plano. Sabe qual é o plano, Josué? Você vai pegar os exércitos, você vai pegar a cada aliança, 7 sacerdotes, e você vai fazê-los dar uma volta ao redor da cidade inteira, da muralha, tocando as trombetas. Aí se fosse alguém sem fé ia dizer assim: mas que plano doido, né? Que plano é esse? Será que vai resolver alguma coisa? Mas ele, como servo de Deus, ele obedeceu à risca, porque existem coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. E eles deram a volta naquele primeiro dia. E no segundo dia eles repetiram a façanha. E isso aconteceu por 6 dias, até que no 7º dia. E ali foi um dia especial, porque eles rodearam não somente uma vez a cidade, mas eles rodearam 7 vezes a cidade. Esse era o plano de Deus. Isso também aconteceu com Pedro, porque Pedro, ele passou uma noite inteira pescando. E ele falou: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, nós não pescamos nada. E o Senhor Jesus falou para ele: vá para o mar novamente, e ali você vai pescar. Mas nós passamos a noite inteira tentando, mas sobre a sua palavra, sobre a tua palavra, nós iremos e avançaremos e iremos até o mar. E eles foram, eles puxaram uma rede muito cheia de peixes. Muitas vezes acontece assim conosco também. O que nós precisamos é estar na direção de Deus. O que Deus está falando para você? Como Deus está te orientando? Quais são os planos que Deus tem te dado? Às vezes pode parecer uma coisa mirabolante, mas é necessário que nós saibamos o que Deus está falando. Você tem que ter confiança. Porque às vezes quando você apresenta um plano mirabolante, alguém vai perguntar para você: mas você tem certeza? Porque você tem que ter convicção. Se você não tiver convicção, é melhor você não fazer, porque nós precisamos fazer com convicção de que Deus está nos orientando. Nós podemos ficar atônitos e pensar: eu não vou conseguir. Mas Pedro e Josué, eles vivenciaram algo semelhante. O Senhor lhes revelou o seu plano. Nós não sabemos como agir. Nós não sabemos o que vai acontecer adiante. Mas uma coisa eu sei: Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a minha vida, assim como tinha um plano para o povo de Israel. Uma das características do plano de Deus é que quando nós nos aproximamos do alvo a ser conquistado, nós passamos a conhecer aquilo que nós desejamos conquistar. Primeiro passo. Eles foram para aquela cidade. Qual era a cidade que eles iriam conquistar? Jericó. Tudo que você deseja conquistar, irmãos, não é simplesmente ir lá e não. Você precisa conhecer sobre o que você vai conquistar.
qual vai ser o seu trabalho, qual vai ser a sua incursão. Nós precisamos conhecer, precisamos rodear, precisamos nos aproximar, precisamos nos familiarizar com aquilo que Deus deseja nos dar. Uma outra característica é que nós precisamos tomar posição de ação, tendo sempre por retaguarda o sinal de Deus dado pelos profetas. O que o Senhor falou? Quando tocar a trombeta. Não é a qualquer momento, irmãos. É quando Deus der o sinal. Porque se Deus não der o sinal, o que é para fazer? É para ficar calado. Se Deus não der o sinal, não é para levantar a espada. Se Deus não der o sinal, não é para avançar. E quem é que vai dar o sinal? No texto, os sacerdotes deram o sinal. A trombeta de Deus deu o sinal. O Senhor dá sinais para que nós venhamos a avançar. Nós precisamos saber qual é o tempo de Deus, qual é a vontade de Deus, e nós sabemos também que os sacerdotes, eles estavam com uma retaguarda. A nossa retaguarda, ela precisa ser a arca da aliança, que é a glória de Deus. Se Deus não for conosco, é melhor nós não irmos. É melhor nós estarmos sempre dentro do propósito de Deus. A vitória é certa quando Ele vai conosco nas batalhas. Porque o nosso Deus, Ele vai conosco quando nós vamos conquistar as suas promessas. Amém. Versículo 10. Vejamos. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então gritareis. Devido à fé que já começaram a inundar os corações daquele povo, pela palavra direcionada do Senhor, e o desejo ardente de ir logo à luta e vencer, talvez alguns entre o exército poderiam gritar antes do tempo, se precipitar. Né? Mas foi-lhes prescrito exatamente, olha, ninguém vai gritar, vocês não pronunciem, como diz o texto, nenhuma palavra, vocês estejam quietos em silêncio, até o dia em que fosse lhes dada a ordem para que eles gritassem. Se a recomendação era para não gritar e para não falar, é porque, no mínimo, isso poderia prejudicar o resultado daquela batalha. O silêncio, numa situação como essas, era uma ação incomum. Transparecia seriedade do momento e também mantinha o exército focado no objetivo que Deus tinha para eles. Porque o seu silêncio falava mais alto do que muitos gritos para o povo de Jericó. Eles precisavam estar em silêncio. Nós observamos também que em momentos de luta, como forte oposição, dias que antecedem grandes batalhas, é necessário que nós estejamos em silêncio, em oração, focados em Deus, para nós sabermos o que Deus quer de nós. Nós precisamos também, irmãos, ter cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos ser maduros. Quando nós somos crianças, nós falamos o que nós pensamos, o que nós desejamos, e nós não nos preocupamos se nós vamos ferir, se nós vamos ser adequados, mas na medida em que há maturidade, nós começamos a ponderar e a construir o nosso vocabulário, construir as nossas conversações, para que nós possamos ser adequados a cada momento. Então, a sábia utilização das palavras, ou a não utilização das palavras, ela demonstra maturidade. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. O que aconteceu com o rei Ezequias, lá no livro de Reis? Quando veio um representante da Babilônia, ele veio até aquela cidade. Então Ezequias, ele já estava lá depois do seu período que recebeu a cura de Deus. Né? O Senhor falou para ele, olha, prepara a tua casa, deixa tudo certinho, porque você vai morrer. Só que ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Nesse período de 15 anos, Ezequias fez no mínimo duas coisas erradas. Primeiro, ele pôs um filho no mundo e criou muito mal seu filho, que se chama Manassés, e foi o pior rei de Judá. Ele trouxe toda a idolatria possível dos fenícios, dos baalins, e instaurou ali em Israel. Isso foi a causa da destruição da nação de Judá. Segundo grande erro
que Ezequias cometeu foi de ser muito orgulhoso em seu coração. Ele tinha uma boa cidade, ele tinha um belo palácio, ele tinha um belo templo, ele tinha tesouros. Quando veio um representante da Babilônia até a sua cidade, o que ele fez? Enchendo-se de orgulho, chamou aquele homem: vamos conhecer todo o meu reino. E mostrou até mesmo os escudos de Salomão, mostrou todos os tesouros do templo para aquele representante do reinado da Babilônia. E eles ficaram sabendo na Babilônia que existia uma cidade cheia de ouro e que era simplesmente guardada por um muro e que seria facilmente conquistável se fosse enviado um exército poderoso para ali. Futuramente eles saíram da Babilônia e conquistaram Jerusalém por causa da língua grande de Ezequias. Se ele tivesse recebido na porta, ou talvez no vestíbulo da sua cidade, tivesse conversado o necessário e botado ele na rua, talvez os babilônios não tivessem vindo ali para Jerusalém e tomado todo o seu tesouro. Por causa da língua grande, do orgulho de Ezequias, ele então colocou tudo em risco. É necessário que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós vamos falar. Se Deus te deu, guarde para você. Deus te deu planos, guarde para você até o momento certo. Se Deus te deu benefícios, Deus te deu recursos, guarde com você até o tempo certo, para que você seja abençoado. Use bem as suas palavras, tenha sabedoria e maturidade. Não exponha os seus tesouros. Não fale tudo o que você pensa, porque você nem sabe se todas as suas conjecturas e todas as suas conclusões realmente são certas. Deixe Deus manifestar o seu plano e aos poucos você vai vendo que aquilo que Deus estava colocando no seu coração era a mesma coisa que Deus está fazendo e elas vão acontecer. Muitas vezes Deus te dá sonhos, Deus te dá projetos, porque Ele mesmo vai realizar, e não é necessário que você fale de antemão que Deus já te revelou que Ele vai fazer. Espere no Senhor. O que aconteceu também com José? José teve sonhos de Deus acerca do seu futuro. Ele viu o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Isso iria acontecer quando ele fosse para o Egito. Mas ele sofreu por conta desses sonhos, porque ele falou aquilo para os seus irmãos e para os seus pais. Muitas vezes nós precisamos guardar aquilo que Deus está nos dando, nos revelando, para que nós possamos utilizar no tempo certo. É para nós direcionarmos as nossas ações. Não é para nós falarmos com orgulho, mas é para nós direcionarmos e nos prepararmos para aquilo que Deus há de fazer para nós. Se você sabe que Deus vai te abençoar lá na frente, você vai se preparar desde já. E é por isso que Deus te revela, para que você saiba o que fazer lá na frente, não para que você fale para todo mundo o que está acontecendo e o que Deus há de fazer. Nós precisamos ter sabedoria na utilização das nossas palavras. Versículo 20. Vamos ler ao texto de Josué, versículo 20. Josué 6, versículo 20. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. Aquele foi um momento decisivo. E o fator determinante no momento decisivo é a atitude. Nós precisamos saber o que fazer e pôr em prática. Nós não podemos descansar, nós não podemos fraquejar, nós temos que terminar o que nós começamos. No momento certo, tudo aconteceu repentinamente. Eles passaram 40 anos no deserto, passaram vários dias ali ao redor das campinas de Jericó, mas no dia em que eles foram avançar para conquistar a cidade, tudo aconteceu como uma tempestade, foi tudo muito rápido. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar para os momentos decisivos. Tudo acontece repentinamente no momento decisivo. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo deu um alto brado, o muro que estava em uma altura inatingível, ele desceu até o nível do chão, todos avançaram para o lugar à sua frente, então eles tomaram a cidade, e isso aconteceu em menos de 12 horas. Isso foi incrível.
Eles estavam sob comando, em obediência e em dependência de Deus, e eles fizeram exatamente como Deus lhes havia orientado. Obediência, irmão, à vontade de Deus e à palavra de Deus é essencial para que nós sejamos vitoriosos. Não há vitória sem obediência. Não há vitória, não há soluções ou sermos abençoados. Se nós conhecemos a vontade de Deus, nós precisamos andar na vontade de Deus para que nós sejamos abençoados. Eles estavam debaixo do sinal que Deus estava lhes dando, em dependência do Senhor, fazendo exatamente como o Senhor havia lhes orientado. E no momento certo, Deus derrubou o muro. E aí então o povo participou ativamente. O muro caiu quando eles clamaram. Nós sabemos que Deus é que faz todas as coisas soberanamente, mas Ele também nos inclui no seu plano para que nós tenhamos a nossa participação, e essa participação é relevante. Ele fez o impossível, mas eles avançaram e conquistaram a cidade. O Senhor faz todas as coisas, mas o nosso clamor, a nossa oração, o nosso esforço também fazem parte dos planos de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não depende do homem para agir, mas Ele quer que o homem tome as atitudes determinadas para ele fazer. O muro caiu ao chão. Isso significa que aquilo que parecia impossível, intransponível, existem coisas que são impossíveis para você fazer, irmãos. Existem coisas que nós não conseguimos fazer. Você quer ver uma coisa que você não consegue fazer? É mudar o coração das pessoas. Às vezes você fala, mas as pessoas não mudam. Porque cada um faz o que quer. Porque tem na sua mente a concepção já montada, construída. Como que essa mentalidade vai ser transformada? Não são as nossas palavras que mudam as pessoas. Mas o único que pode mudar as pessoas é Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. E como que nós vamos transpor essas muralhas impossíveis e que estão além da nossa condição e além da nossa altura, da nossa capacidade? Isso nós precisamos esperar que Deus faça. Porque é Deus que derruba o muro e coloca ele da altura do chão. Para que o exército e o povo consigam avançar. Aqueles que deveriam entrar naquela cidade, primeiramente eles deveriam esperar Deus colocar ao muro a altura que eles pudessem atravessar. Aquela cidade estava rigorosamente fechada e ela nunca seria conquistada, a não ser que no tempo certo Deus colocasse o muro na altura do chão e eles conseguissem passar. Aleluia. Irmãos, tem um ditado popular no Brasil que diz assim: não dê um passo maior que a perna. Nós precisamos saber quando Deus desce o muro até a altura do chão para que a gente consiga atravessar. Se eles fossem até o muro, eles iriam ser atingidos com as armas daqueles guerreiros e eles iriam morrer. Porque o texto lá no início ele fala que o Senhor havia dado para Josué os guerreiros. Não era gente comum, não eram campesinos que estavam empunhando armas, não. Não era um movimento sem terra. Agora está tendo treinamento lá das Farc. Mas não era, não. Eram pessoas que tinham treinamento militar. Eles eram guerreiros. Eles não deveriam se aproximar até o muro enquanto ele estivesse alto, mas era necessário que a impossibilidade, que a dificuldade descesse até um ponto que eles tivessem condições de atravessar. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar a cidade, Deus já prometeu a terra, sim, mas é importante que nós saibamos o tempo e o momento certo para nós avançarmos e nós não sermos prejudicados. Nós temos que esperar o muro descer a uma altura que nós podemos passar. E foi isso que eles fizeram. O texto fala que eles avançaram, cada um para o lugar que estava à sua frente, e conquistaram as cidades. São poucas as palavras que nós vemos aqui no texto, e existe uma tendência para nós minimizarmos e banalizarmos o tamanho do esforço do momento. Mas se nós formos entrar naquele texto, entrar naquele contexto, nós vamos ver que eles tomaram as suas espadas, que eles realizaram um combate, corpo a corpo, mataram pessoas, muitos saíram feridos, foi uma cena de guerra terrível.
Deus fez o impossível, mas superar a oposição inimiga para conquistar as promessas de Deus exige um grande esforço, exigem sacrifícios, e você tem que estar disposto a fazer sacrifícios, e você tem que estar disposto a se esforçar, porque não é simples, e nós precisamos lutar. De igual modo, cada um daqueles que estão lutando juntos tem a sua parcela de esforço e de sacrifício. Nós não temos as mesmas tarefas. Quando a conquista é familiar, o pai de família tem uma fatia, a mãe tem uma fatia, os filhos têm uma responsabilidade. Quando a conquista é ministerial, os obreiros têm uma fatia. Entre os obreiros são fatias e são responsabilidades diferentes. Dentro da igreja, os membros também têm a sua cota de responsabilidade. Quando nós estamos trabalhando em equipe, cada um tem a sua fatia e o seu quinhão. E é isso que o texto está falando. Cada um avançou no muro diante de si. Nós temos as nossas próprias responsabilidades. Não fuja das suas responsabilidades. Nós não podemos transferir essas responsabilidades. Nós temos que agir de acordo com aquilo que nós precisamos fazer, porque é a nossa tarefa. Por fim, quando nós começamos, não podemos mais recuar. Porque eu já disse aqui, o início dessa peleja, nós esperamos e nos preparamos durante muito tempo. Por isso nós precisamos estar preparados, irmãos. Porque sem preparação, no dia do início do combate, você só vai ter duas opções. Duas opções. Ou você vence, ou você perde. Porque quando inicia-se uma batalha, é como se fosse o romper de uma torrente. O romper de uma tempestade. Você só vê quando as coisas já estão no fim. A adrenalina é tão grande que você só vê quando as coisas já estão se acabando. Da mesma forma, quando começam a acontecer as coisas na sua própria vida. Muitas vezes é muito rápido. E nós precisamos já estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados de antemão, nós não vamos conseguir tomar posse das promessas que Deus fez para nós. Nós precisamos estar preparados. Deus quer te abençoar no Japão, Deus quer te abençoar no Brasil, Deus quer te abençoar na sua família, quer abençoar na sua vida profissional, quer abençoar na sua vida estudantil, quer abençoar em várias áreas. Mas quando Deus é fiel, nós sabemos que Ele prometeu e Ele cumpre. Né? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe o que impede? Nos impede muitas vezes de tomar posse da promessa de Deus? É porque nós não estamos preparados, porque o dia da abertura da porta Deus vai dar. O dia da oportunidade Deus vai enviar. Mas se você não souber atravessar, você não vai tomar posse da promessa. Se você não souber, não estiver preparado para se apropriar daquela oportunidade que Deus vai te dar, a oportunidade vai passar e você vai pensar, poxa, eu tive chance de me preparar e não me preparei. Você precisa se preparar espiritualmente. Existem coisas, vida ministerial você não alcança se você não estiver preparado. Vida profissional, às vezes vai surgir um bom emprego. Você precisaria daquela formação, daquele curso que você poderia ter feito, que você teve tempo e você deixou de fazer. E aí, de repente, a oportunidade passa e você pensa, se eu tivesse feito, você teve oportunidade. Precisamos nos preparar. Aleluia, glória a Deus. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, mas Deus colocou o sonho no seu coração. Você não vê, mas Deus colocou o plano no seu coração. As coisas ainda não se materializaram, mas Deus já vai colocar algo para você fazer, para você se preparar para coisas que vão acontecer e passar diante dos seus olhos. E quando elas passarem, você estiver preparado, você vai só estender a mão e vai tomar posse. São momentos especiais e únicos que nós não podemos perder. Deus é fiel, mas nós precisamos fazer também a nossa parte para conquistarmos as promessas de Deus uma a uma. Até para ser abençoado a gente precisa ser sábio, irmãos. Até para ser abençoado você tem que ter sabedoria. Conclusão. Você é um servo de Deus. Você tem promessas de Deus para você. Contudo, algo que sempre fará parte da sua vida são as dificuldades e as oposições. Nada é fácil para ninguém. Você vai encontrar sempre dificuldades. Segunda coisa. Elas não podem exaurir o seu estímulo, essas dificuldades, não podem exaurir o seu estímulo. Então, às vezes a gente passa por tanta luta, a gente fica cansado, a gente fala assim, desisto, né? Não, você tem que ser daquele jeito assim, tá passando a luta, e vem para a igreja todo cheirosinho, todo bonitinho. Ai, senhor, irmão, tá passando aquela luta, mas tá sempre cheirosinho, sempre bonitinho, sempre com aquela carinha bonita, né?
parece que não está vivendo nada, tá? É o mesmo, né? Por quê? Porque ele não conseguiu ser afundado pelas lutas e pelos problemas. Ele não perdeu a motivação, não perdeu o estímulo, não perdeu a sua fé. Né? Não são as dificuldades que vão tirar a minha fé e vão tirar a minha força de continuar a caminhar. Né? Você não pode perder a motivação, o seu estímulo. Eles não podem exaurir essa força, esse vigor, porque a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos nos entregar ao devaneio de que a vida em outro lugar, em uma outra situação, vai ser muito melhor do que aqui, porque cada lugar tem os seus próprios desafios, tem as suas próprias dificuldades. Irmão, se coloque no centro da vontade de Deus. Não fale, Senhor, eu quero isso, mas fale, Senhor, mostra-me o que o Senhor tem para a minha vida. E se coloque no centro da vontade de Deus, porque se a gente é teimoso e bate o pé, porque a gente quer fazer alguma coisa, irmão, você quebra a cara. Mas faça o que Deus tem para você, esteja no centro da vontade de Deus, para que você seja abençoado. Lembre-se, para ser abençoado você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Quando você sentir que está diante de um problema intransponível, olha, irmão, espera até que Deus faça a muralha descer ao pé do chão. Porque tem um tempo para todas as coisas. Tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tempo de choro, tempo de alegria, tempo de dificuldades, e tempo de bonança, tempo de prosperidade, mas tempo que vai faltar as coisas. Mas em todas as coisas eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Então espere o momento em que o muro vai descer ao ponto que você tenha condições de dar o seu passo. O passo que você necessita, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Muita gente coloca o foco só, Ele ouviu o meu clamor. Mas nós temos que também colocar o foco, esperei com paciência. Esperar com paciência. Guarde os seus lábios. Humilhe-se diante de Deus. Não fale além do que Deus permite que você fale. E mantenha o foco naquilo que o Senhor já tem te mostrado. Espere e se prepare para o momento decisivo. Quando ele chegar, ele fará a oposição, as dificuldades intransponíveis descerão ao nível que você poderá resolver. Aí então, faça tudo o que Ele colocou no teu coração. Avance. Porque a vitória é para você. Se você é parte de uma equipe, faça a sua parte. Avance para o lugar que está diante de você e colabore para que todos nós sejamos beneficiados. Conquiste e se aproprie do que Deus tem prometido para você. Mas lembre-se, as suas conquistas é para a glorificação do nome do Senhor. Não é somente para o nosso prazer pessoal, mas que as nossas conquistas glorifiquem o nome de Deus. Que todos olhem para nós e falem, que nação bem-aventurada, que povo bem-aventurado, que crente bem-aventurado, porque assim o nome do Senhor será glorificado. E Deus tem compromisso, não é com o nosso prazer, Deus tem compromisso com a sua